O título da reflexão de hoje é Socorro na Angústia. Ser cristão não é estar protegido contra problemas e angústias, mas é ter a esperança do auxílio de Deus durante essas fases difíceis de nossa vida. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. É muito comum ouvirmos que Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Por mais que saibamos disso, ainda acreditamos que Deus sempre nos livra antes das coisas ruins nos acontecerem. Ele realmente, em várias situações, nos cuida e não nos permite passar por problemas. Mas é fato que passaremos por muitas outras situações delicadas e que Deus estará conosco durante esses momentos. Na reflexão de hoje, vamos ver algumas situações onde Deus livra seus filhos durante o problema. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Daniel, capítulo 3, versos de 20 a 26. Nessa história, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a obedecer a um decreto para idolatrar uma imagem de ouro do rei Nabucodonosor, e por conta disso foram jogados em uma fornalha ardente, tão quente que, como a passagem nos conta, os guardas que os conduziram foram queimados. Porém, aos 3 nada lhes ocorreu. E ainda além deles também foi visto uma 4ª pessoa que passeava com eles dentro da fornalha. Então o rei deu ordens e eles lhe trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel, capítulo 6, versos de 16 a 23. O rei Dário, amigo de Daniel,
é iludido e faz um decreto que condena Daniel à cova dos leões. Nessa passagem, a inveja de outras pessoas próximas ao rei fez com que Daniel tivesse uma sentença de morte decretada por recusar-se a orar a outro que não o verdadeiro Deus. No final, os invejosos são lançados na mesma cova que prepararam e não tiveram a mesma sorte que o profeta Daniel. Outra personagem bíblica que teve sua vida regada a problemas e sempre provou da bondosa mão de Deus nos problemas foi José, que teve uma vida de escravo, porém um escravo que cuidava da casa do seu dono e tinha poder sobre tudo lá dentro. Após isso, foi acusado de tentativa de estupro. Não foi condenado à morte, mas sim à prisão, e na prisão tinha as chaves do lugar e era o principal ajudante do carcereiro. Ao sair da prisão, foi servir ao faraó e se tornou governador do Egito. Nessas 3 histórias temos vários ensinamentos e podemos nos alegrar em ver que Deus realmente está conosco em nosso sofrimento, nos livrando e nos proporcionando, dentro do possível, a melhor forma de vivenciar cada experiência ruim. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao Senhor, e sua fidelidade os levou de rebeldes a exemplo, e houve um novo decreto onde ninguém poderia dizer qualquer palavra contra o Deus de Israel. Daniel foi um grande profeta e seu comprometimento com a oração também causou problemas com os conselheiros invejosos do rei. Porém, ao final, ele continuou sua vida e seus inimigos foram mortos. E José passou por anos de sofrimento e tristeza, mas teve sua vida e família restaurada e reunida, tudo por conta de sua confiança em Deus. Refletindo sobre a mensagem, uma coisa ficou muito clara para mim. Deus está conosco em todas as situações. Porém, quando passamos por coisas boas, não o enxergamos porque, entre aspas, ele não faz diferença. Agora, quando ocorre o contrário, quando estamos em aflição, ficamos desesperados e aí sim conseguimos enxergar e ver Deus nos ajudando. Que possamos ter consciência da presença incessante de Deus em nossas vidas e ter mais confiança ainda, que Ele sempre nos ajudará, principalmente nos momentos difíceis. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.